Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. Amém. Somente esses 3 versículos da palavra nesta noite para nós meditar, mas durante a meditação estaremos falando um pouquinho mais dos versículos seguintes também nesta noite, no nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus aqui aos nossos corações através do salmista Davi, aqui fala a respeito de quando Davi ele estava em apuro, a oração no meio de grande perigo. Quando Davi estava em meio ao perigo, Davi clamou ao Senhor Deus. Mais abaixo diz assim, Masquil de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Davi, aqui ele já tinha passado pela maior peleja, aqui nesses versículos que ele cita, pela maior angústia, pela maior aflição da sua vida, e Deus poupou a vida de Davi, e agora ele se encontra então dentro de uma caverna, refugiado, e ele começa agora a se lembrar do grande livramento que Deus tinha dado para a sua vida. Nós lemos no versículo 1 o seguinte: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Quando Davi ele estava vivendo em um momento de angústia, em um momento de aflição, nós vemos aqui um grande exemplo da parte de Davi, que Davi ele clamou ao Senhor, ele suplicou ao Senhor Deus. Muitas vezes nós vemos pessoas quando estão vivendo em momentos difíceis, em momentos de aflição, em momentos de apuro, aí eles começam a clamar talvez para o vizinho, para o conhecido, para o amigo, mas esquece de clamar ao Senhor Deus. E Davi nesta noite ele nos dá um exemplo para quando estivermos em aflição, em angústia, clamar ao nome do nosso Deus, que Ele tudo pode. Aleluia. Clamando ao Senhor, a vitória vai chegar. Clamando ao Senhor, o socorro vai vir para nossas vidas. Aleluia. Existe uma palavra por aí que muitos dizem que Deus tarda, mas não falha. Mas eu quero dizer para você que Deus não tarda, Ele sempre chega na hora certa. Deus tarda ao olho do ser humano, ao consciente, ao pensamento do ser humano. Deus muitas vezes tarda ao nos socorrer, mas o tempo de Deus é no tempo dele, não é no nosso tempo. Então quando nós clamamos a Ele, a vitória vai chegar. O versículo de número 2: derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Deus é quem precisa, irmãos, ouvir a nossa queixa. Deus é quem precisa ouvir a nossa angústia. Deus é quem precisa saber daquilo em que estamos passando. Muitas vezes nós falamos para todo mundo, menos para Deus, menos para aquele que tudo pode resolver na nossa vida. E o salmista aqui nesta noite ele diz assim: expus a minha queixa perante a sua face, a face de Deus. Aleluia. Perante a face de Deus, perante a face daquele que tudo pode fazer na nossa vida, que tudo pode resolver. Em momentos em que estamos passando por aflição, em momentos em que passamos por situações que parece que não tem jeito, mas devemos nos lembrar: Deus é o nosso refúgio
e fortaleza, socorro bem presente na hora da aflição, na hora da angústia. Aleluia. Glória a Jesus. Nesta noite, irmãos, que nós venhamos nos lembrar desta palavra, e não somente hoje, mas quando no momento da angústia, no momento do perigo, nós venhamos nos apegar a Deus, ao nosso refúgio, dizer ao Senhor: Deus, eu estou passando por isto e isto, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que o Senhor venha me socorrer, e Deus irá nos socorrer. Derramar a nossa angústia perante o Senhor. Aleluia, Jesus. Ainda seguindo, expus-lhe a minha angústia. Muitas vezes, talvez nós olhamos e dizemos assim conosco mesmo, ou vemos alguém dizer: ah, mas Deus, Ele sabe o que eu passo, Ele sabe o que eu preciso. Mas a palavra de Deus nesta noite, ela manda que nós venhamos expor perante o Senhor a nossa angústia, a nossa necessidade, aquilo que precisamos para que o Senhor venha agir na nossa vida. Certa vez, se não me foge da memória, o próprio Jesus Cristo falou a respeito disso, que nós devemos apresentar a Ele as nossas necessidades, aquilo que precisamos para que Ele venha entrar em ação, e aí Deus vai nos abençoar. Glória a Jesus. Versículo seguinte: quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conhecesse a minha vereda. Quando Davi estava passando por esse momento de aflição, ele expôs perante a face do Senhor a sua necessidade, e Deus ouviu a sua oração, ouviu a sua angústia, e Deus ouviu, conheceu a vereda de Davi. Ou seja, Deus conheceu o caminho em que Davi estava trilhando, o momento em que ele estava passando, porque Davi expôs, Davi colocou diante do Senhor aquilo que ele estava passando, irmãos. Que nós venhamos colocar diante do Senhor tudo aquilo que nos assola. Muitas vezes nós pensamos que Deus, Ele é um Deus que resolve somente as causas grandes impossíveis, e as causas pequenas aparentemente aos nossos olhos nós procuramos resolver do nosso jeito, mas Deus é aquele também que Ele resolve as causas pequenas. Muitas vezes nós estamos lutando com algo que parece pequeno e não conseguimos a solução do problema, mas a Bíblia diz que Ele é Deus de longe e Deus de perto. Aleluia. E se Ele é Deus de longe e Deus de perto, também Ele é Deus das causas possíveis e também das impossíveis. Basta que nós clamamos a Ele, que nós colocamos diante dEle através da oração. Não é através da queixa, não é através da murmuração. Muitas vezes nós estamos a apresentar diante de Deus as nossas causas através da murmuração, e quando nós apresentamos através da murmuração, eu quero dizer para você que Deus não entra em ação, Deus não resolve as nossas causas, porque Deus abomina a murmuração. Mas quando nós apresentamos através da oração, seja ela de joelho, seja ela de pé, talvez deitado devido ao cansaço, devido à angústia, mas aí Ele vem com a sua bênção sobre as nossas vidas. Foi isso que o salmista Davi, ele fez quando ele estava em apuro, quando ele estava em aflição, quando alguém estava procurando tirar a sua vida. Ele clamou ao Senhor e Deus
ouviu e mandou socorro para a sua vida. Ainda no versículo seguinte, versículo de número 4: olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse, refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Aleluia. Aqui o salmista Davi, ele diz que ele olhou para a sua direita e viu, o versículo anterior de número 3, ele fala a respeito de laços que cercaram a ele. No caminho em que eu estava, ocultaram-me um laço. Aí no versículo 4 é este que acabamos de ler: olhei para a minha direita e vi. Ou seja, ele viu o laço que os inimigos tinham posto no seu caminho. Mas também ainda seguindo ele diz: mas não havia quem me conhecesse. Ou seja, ele estava sozinho ali. Não havia quem pudesse o livrar daquele laço. Mas o Senhor, como Ele conhece tudo, ainda o salmista diz: refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Mas eu quero dizer para você, irmão, no momento como este, em que Davi estava ali passando, em que um laço estava posto para ele, em que ninguém ali ao redor dele era conhecido para que pudesse o ajudar, para que pudesse talvez tentar tirar Davi daquele momento em que ele estava vivendo. Mas ele diz o seguinte: me faltou o socorro e ninguém cuidou da minha alma. Davi aqui se sentiu desprezado, Davi aqui se sentiu sozinho, Davi aqui se sentiu como alguém que não tivesse um amigo, um companheiro para ajudar a ele naquele momento. Mas olha só no versículo de número 5 que ele diz: a ti